De acordo com a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, cerca de 8 milhões de brasileiros são inférteis. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto, especialmente sobre a fertilização in vitro. Doutor, o diagnóstico da infertilidade, ele costuma ser tardio ou os casais já têm acesso a essa informação logo cedo? Algumas vezes sim, o diagnóstico pode ser tardio também, né? Porque a cada dia tem adiado mais a obtenção da gravidez, né? A sociedade dessa forma. Mas, além disso, o que mais nos preocupa também é no sentido que, uma vez feito o diagnóstico, vai ter que se fazer uma fertilização in vitro, por exemplo, o casal muitas vezes adia bastante isso, né? Adia no sentido do sofrimento que ela já imagina que vai ter do ponto de vista físico, psíquico, né? Financeiro, um desgaste financeiro muito grande também, né? Isso tudo é muito importante. A pessoa entender que, ok, infelizmente vai ter que passar por esse processo, encarar esse processo, então, o quanto antes, para que então possa ter essa família constituída da forma que desejam. Porque muitas vezes o adiar, tanto do lado feminino, principalmente, que é mais precoce, a diminuição da quantidade de óvulo e qualidade de óvulo, quanto também do lado masculino, com diminuição de qualidade e quantidade de espermatozoide, isso no futuro, né, o casal já sabia dessa necessidade, adiou aí algum tempo, alguns anos, e então agora vai ter que fazer mais de uma vez, né, vai ter que fazer às vezes 2, 3 vezes para então obter a gravidez. Então, quanto antes esse casal já com diagnóstico de uma alteração, de uma necessidade de uma fertilização in vitro fizer, melhor. Possivelmente, numa única tentativa, já obtém a gravidez, já fica tudo muito mais fácil, menos medicamento utilizado, né, menos gasto com medicamento, porque o ovário está mais jovem. Então, tem uma série de fatores que, sim, vale a pena, uma vez diagnosticado, esse casal enfrentar o tratamento o quanto antes para assegurar essa gravidez de forma mais simples. E nós estamos falando dos pais, mas isso também seria um benefício para o bebê, né? A mãe mais jovem, mais segurança. Exato, muito bem lembrado. Além disso, tem o estudo que eu comentei do ponto de vista reprodutivo, mas também tem do ponto de vista obstétrico, que também é muito importante, né? Uma mulher jovem, já a gente remete apenas à idade da mulher, ela tem menos chance de ter uma hipertensão durante a gravidez, né, que chama de pré-eclâmpsia, ou diabetes gestacional. Então, também isso é importante para diminuir essas chances, esses riscos que a mulher poderia ter durante a gravidez, e dessa forma, então, chegar o mais próximo possível do que seria uma gravidez natural. Nesse caso, doutor, a recomendação é realmente ter um planejamento familiar, né? Antecipar esse planejamento, até mesmo se o casal tiver a intenção de ter mais de um filho. Exato, é uma importante colocação também, se ela estiver exatamente nesse contexto, né? Porque isso também tem que ser perguntado já na primeira consulta, a gente faz para o casal, quantos filhos esse casal quer ter, né? Quantos que desejam ter. Então, o primeiro filho tem alguma importância sim, principalmente o segundo, às vezes o terceiro, né? O quanto antes começarmos, menor impacto do tempo na segunda gravidez, na terceira gravidez, no sentido de obtenção dessa gravidez, assim como também riscos obstétricos associados a essa gravidez. Então, isso é bastante importante a gente discutir com o casal exatamente como é que eles planejam a família deles, né? Com 1, com 2, com 3 filhos, e dessa forma, então, pensar em engravidar o quanto antes do primeiro, para que o segundo também seja de alguma forma mais simples, ou pelo menos com menor risco obstétrico e tentativas frustradas devido ao aumento da idade, principalmente da mulher, claro que do homem também. Agora, doutor, uma curiosidade. O casal teria a opção de optar por uma gravidez de gêmeos, por exemplo? Não tem como optar, né? Aumenta a chance disso acontecer, né? Num casal habitual, naturalmente, a gente está falando de próximo de 0,5% de chance. Quando a gente estimula a ovulação na inseminação intrauterina, por exemplo, é 5%, né? Claro que 5%, que em muitas condições a gente cancela a inseminação, né? Por exemplo, tiveram múltiplos folículos, você cancela. E além de gêmeos, pode vir trigêmeos, que não é bem-vindo. E numa fertilização in vitro, vai para 20%, né? Então, mesmo numa fertilização in vitro, tem 80% de gestação única, né? Mas, claro, a notícia rara é que vira notícia, né? A gestação única passa despercebida na sociedade, né? Muitos deles foram obtidos através da gravidez, através de um tratamento, mas que o casal não fala e fica por isso mesmo. Aí engravidou de gêmeos, né? Aí vira notícia, todo mundo fala, todo mundo comenta, todo mundo pergunta como foi obtida aquela gravidez. Seria uma alternativa, inclusive, mais econômica, né, doutor? Falando na questão econômica, hoje é um procedimento caro. Existe
oscilação em relação a valores em diferentes regiões do país, e já ainda dentro desse contexto, como que nós estamos, o Brasil, né, falando de tecnologia, de bons profissionais nesse setor? Com relação à tecnologia, hoje ela é global, né? Qualquer país do mundo tem acesso a toda a tecnologia, independente de onde ela é desenvolvida, né? Então, a gente tem equipamentos aqui na clínica, por exemplo, são alemães, outros japoneses, meio de cultura australiano, cateter australiano, então tem do mundo inteiro, né? A desvantagem da gente no Brasil é que tudo isso fica mais caro, que importação, vários impostos. Então, esse é o lado ruim da história, né? A gente levantou aqui há um tempo atrás, na fertilização in vitro, o embriologista fez isso para a gente, de 50 insumos que a gente usa, 48 eram importados, né? Então, isso é muito, então isso é ruim, você fica pagando royalty, impostos para o mundo inteiro. Por isso do preço desfavorável no Brasil, principalmente. Em muitos países na Europa, o tratamento é gratuito, né? O governo banca o tratamento. No Brasil também tem alguns locais que fazem gratuito, só que a fila é grande, a paciente demora vários anos, às vezes, para conseguir um tratamento. O importante é o casal também procurar um especialista, um médico, né, que seja referência no assunto, porque quando o assunto é saúde, quando o assunto é sonhos, não vale muito a pena economizar. Doutor, ainda falando sobre o assunto de custos, os convênios, eles não cobrem o procedimento, Não, o SUS, em alguns casos, né, mas nós sabemos a fila, inclusive, vai contrário à recomendação, né, que começa cedo e a pessoa vai demorar muito a exato. obter, se conseguir, né? Os convênios também não entram com a cobertura do procedimento. Não, infelizmente não, né? Tem os serviços públicos, poucos no Brasil, mas existem, né? O convênio, infelizmente, não. O que se está batalhando ainda, principalmente, por exemplo, congelamento de óvulo em paciente com câncer, né? A paciente pode conseguir alguma liminar na justiça, e dessa forma ela consegue congelar o óvulo e o convênio cobrir, né? Isso consegue. Parece estar tramitando também, me parece que não sei se no Senado, na Câmara de Deputados, uma liberação para que a paciente com câncer que queira congelar óvulo, ela possa usar o FGTS dela, por exemplo, né? Então, isso sim vai facilitar, vai fazer com que o paciente possa viabilizar mais a tentativa dela de congelar óvulo, principalmente no paciente com câncer, que existe uma chance razoável de, no futuro, não poder mais ter filhos geneticamente relacionados a ela. Estou falando do congelamento de óvulos, congelamento de óvulos e espermatozoides. Seria uma alternativa também da pessoa manter, né, essa possibilidade de ser pai, de ser mãe, mesmo que tenha que postergar um pouco o planejamento familiar ou até optar por uma barriga solidária. Tem também essa alternativa para quem não pode, em hipótese alguma, no momento, iniciar, né, um tratamento e construir família por uma questão de trabalho ou mesmo financeira. Exato, isso é importante, né? A partir do momento que você congela um gameta, um óvulo, um espermatozoide, você está possibilitando aquela pessoa de adiar o teu sonho de conseguir a gravidez, e muitas vezes não é o momento, né? Atendi ainda hoje uma paciente com endometriose, 30 anos, e ela pensa em engravidar daqui a 2 anos, né? E está com endometriose já grave, com dor e tal. Então, ela está fazendo uma abordagem de congelamento de óvulos, exatamente porque a endometriose tende a agravar a diminuição da quantidade de óvulos. Então, isso é importante, né? E ainda bem que ela fez o exame, detectou essa endometriose, e vai congelar o óvulo, e muitas vezes doença benigna, né? Não é um câncer, né? Mas que sim, vai comprometer no futuro. E o homem, a mesma coisa, tem uma varicocele, né, uma dilatação da veia do testículo, vai piorar a qualidade dos espermatozoides dele com o tempo, um homem jovem, que não quer ter filho naquele momento, ok, congela o sêmen, e no futuro ele pensa, se houver a queda da quantidade de espermatozoide, ele pode sim utilizar o que está congelado, né? Então, dessa forma, você preserva a fertilidade daquela mulher congelando o óvulo, ou do homem congelando o espermatozoide, para que no futuro ele possa engravidar e tire o peso daquele momento, né? Poxa, mas agora não é a hora de eu engravidar, né? Eu estou concluindo parte do meu estudo, eu estou na ascensão na minha carreira, eu não quero engravidar agora, então faça algo que preserve a fertilidade, dê atenção ao trabalho ou à vida conjugal, lá na frente pensa em constituir a família.
informações importantes, respostas muito esclarecedoras. Muito obrigado e obrigado você também pela companhia. Te espero para o nosso próximo bate-papo.